de casamento deve ficar poucos. Alguns acabam por morte, outros por divórcio, mas muitos acabam também. Então, assim, é lamentável um casamento que a gente, quando vai casar, a gente idealiza uma família maravilhosa. Eu me casei bem novo, mas qualquer um que casa, eu creio que não vai fugir disso. Qualquer pessoa que quer se casar, ele vai, né, imaginar alguma coisa, como qualquer outro projeto. Imagina, se você vai arrumar um trabalho, um emprego, você imagina que lá você vai trabalhar, que você vai ter um bom salário, que você vai ter um bom ambiente de trabalho, que você vai produzir, que você vai crescer. Normal. Se você tem uma empresa, você imagina que sua empresa vai virar uma multinacional, que ela vai, né, arrebentar, que a sua empresa vai crescer, vai se multiplicar. Então, tudo você vai fazer, você idealiza alguma coisa. Não tem como você fazer uma coisa sem idealizar. Se você for fazer alguma coisa sem idealizar nada, provavelmente você nem começa. Aí a pessoa começa um casamento, um relacionamento, só que ela não leva em consideração as dificuldades que vão aparecer no caminho. Dificuldades que às vezes é nós mesmos que procuramos. Claro que não é de forma consciente, né? Ninguém em sã consciência vai procurar problema, mas por mais que naquele momento você ache que sabe, depois você vai pensar que onde que eu estava na cabeça, aonde que eu estava com a cabeça, que eu me envolvi nisso. Então, eu quero encerrar essa série hoje com uma história, né, da Bíblia, para exemplificar. Família ideal e família real não é uma pregação, é uma reflexão, são pensamentos, são colocações sobre um personagem bíblico muito conhecido. Mas eu quero antes pedir a você, deixe seu like, compartilhe essa live, nos ajude, peça 2 ou 3 todos os dias se você puder, peça duas ou 3 pessoas para se inscrever no canal, que vai acumulando pedido, e assim a gente vai, né, alcançando mais pessoas. Deixa eu só me preparar aqui que eu estou sentindo calor. Então, gente, eu quero tentar terminar essa série hoje, tá? Tá tudo na playlist, porque fica mais fácil de estudar. Vamos lá. O nosso personagem bíblico que eu quero falar é o rei Davi. Muita gente já conhece a história do rei Davi, muita gente já falou sobre ele, você já estudou sobre ele, leu sobre ele, mas eu quero fazer algumas colocações para que a gente possa fazer um paralelo entre a vida de Davi e a nossa vida. Primeiro eu quero lembrar aqui, gente, que a gente fala muito de Davi como pai. Davi foi um grande rei, o maior rei de Israel, mas como pai ele foi um fracasso, na nossa concepção. Mas eu quero lembrar aqui, eu quero defender Davi um pouquinho, porque é o seguinte, para aquela época a cultura daquela época, o jeito de viver daquela época era daquele jeito mesmo. O rei não tinha tempo para a família. O rei ele tinha cuidado de um país inteiro. Então, os reis se casavam mais por aliança política do que qualquer outra coisa. Por isso Salomão teve 1000 mulheres. Davi também se casou por aliança política. Davi casou por interesses políticos. Fazia parte daquele momento, né? Então a gente não precisa ficar achando que Davi, né, era, né, sem vergonha. Ele teve esse vergonhice dele. Depois não vamos falar dela. Mas em algumas situações era normal. Era normal o homem ter várias mulheres, por exemplo. Coisas que no Brasil os casamentos são monogâmicos, né? É uma esposa só ou um marido só. Então, bigamia, poligamia
não é aceito no Brasil, tá? Aí, outra coisa, criação de filhos. Davi, ele não tinha tempo para brincar com o menino. Davi não tinha tempo para ficar conversando com o filho. Davi tinha um monte de menino, né? E ele tinha um reino para cuidar. Então é uma situação diferente. É, hoje em dia, nós temos, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Eu não sou rei. Então eu não posso me comparar com Davi. Eu posso administrar meu tempo com muito mais facilidade do que o rei Davi. Então a gente precisa compreender certas coisas, fazer algumas observações para a gente entender Davi antes de falar tão mal dele. Agora, isso não isenta a responsabilidade dele, tanto é que a Bíblia mostra, né, os erros que ele cometeu. Mas qualquer um de nós gostaria de estar na pele de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Só de ter essa consideração, um homem segundo o coração de Deus, acabou. Deixou todo mundo comendo poeira. Abraão, pode falar mal de Abraão que for, mas é um amigo de Deus. Acabou. Né? Então, vamos lá. O que eu quero mostrar entre a família ideal e família real. Porque muita gente faz igual Davi. É cheio de boa intenção. Então, tem muita gente que tem boa intenção. Davi colocou o nome, por exemplo, nos meninos dele, Absalão, pai da paz. Cada nome do filho de Davi tinha um significado bacana. Né? São vários filhos. Então eu nem vou saber dizer agora o significado dos nomes deles. Mas o que importa é o seguinte: não adianta o nome. O que adianta é como cuidar desses filhos, como orientar esses filhos, como corrigir esses filhos, como disciplinar esses filhos. E para que isso aconteça, nós temos que andar com nossos filhos. Porque que a Bíblia diz? Ensina o menino no caminho que deve andar. Então Davi colocou os nomes bíblicos, eu não coloquei o significado, mas você pode olhar o significado. São significados fortes, mas Aminon estuprou Tamar. Absalão matou Aminon. Salomão mandou matar Adonias. Virou uma bagunça. A família de Davi virou uma bagunça. Porque não adianta colocar nome. Gente, se você for numa penitenciária, você vai encontrar os nomes bíblicos quase todos lá. Quer dizer, o nome bíblico foi colocado naquele menino ou naquela menina, né? Mas mais dos meninos, né, que eu quero dizer, mas não ensinou o menino a evitar o caminho da criminalidade. Não ajudou o menino a se livrar das más companhias. Porque tem muita gente preso praticamente de forma inocente. Não é totalmente inocente, porque em parte, né, alguns sabiam. Pode ser que um ou outro estava completamente inocente. Eu sempre expliquei isso para meus filhos, somente o meu filho, né, o Israel, na faixa de 14, 15, 16, 17 anos, pensar nisso. Olhe o carro que você entra, olhe com quem você entra, porque se você está no carro, tem lá 3, 4 pessoas, 5 pessoas, e tem um com arma, vão todos